No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. E o Manticast realiza uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Brasópolis. Nesta rodada, eu visito os comitês de campanha, onde os candidatos a prefeito e vice devem tratar 3 temas propostos que acharem mais relevantes para a campanha e numa eventual gestão. O comitê de campanha é a base física dos candidatos, onde são realizadas reuniões, se define planos de ações ao longo do período eleitoral e é também onde o cidadão pode visitar para conhecer os candidatos, as propostas, os planos de governo e demonstrar o seu apoio. Todos os candidatos foram convidados e essa entrevista será dividida basicamente em 3 partes, sendo da seguinte forma. Primeiramente, os candidatos terão tempo livre para se apresentarem. Depois, 30 minutos para discorrer sobre os temas propostos e, em seguida, um tempo livre para as considerações finais e pedido de voto. O Manticast busca um diálogo aberto e objetivo que contribua para o entendimento dos eleitores sobre as diferentes visões e planos de ação que os candidatos planejam para o futuro de Brasópolis. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio aqui no Manticast. Estamos aí fazendo uma nova rodada de entrevistas agora com os oficialmente, candidatos à prefeitura do município de Brasópolis, e nessa rodada eu estou visitando, os comitês, diferente da primeira rodada em que eu recebi os pré-candidatos, para fazer um bate-papo nos estúdios do Manticast. Hoje, além das entrevistas que a gente já realizou, hoje eu estou visitando aqui o comitê da campanha do Júnior Torres e também da doutora Marlene, para a gente fazer um bate-papo aqui e conhecer um pouco sobre as propostas e saber aí, sobre, no caso de uma possível gestão, quais são as principais prioridades para o município. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês por estar me recebendo aqui. Isso. Só para a gente trazer um pouco dos detalhes dessa entrevista, eu vou abrir para vocês fazer uma apresentação. Depois dessa apresentação, vou perguntar para vocês sobre os 3 temas que vocês escolheram. E aí, a partir daí, vocês têm 30 minutos para discorrer sobre esse tema, falar sobre esses temas. E aí, depois, ao final, a gente encerra esse tempo, esses 30 minutos, sobre os temas propostos. E aí, vocês vão para as considerações finais e também o pedido de voto. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. A palavra é de vocês. Bom, tá joia. Eu sou o Júnior Torres, tenho 56 anos. Eu sou engenheiro elétrico de formação, mas fui adotado pela educação. Então, trabalhei em Campinas até os meus 29, 30 anos. Depois, voltei para Brasópolis, trabalhei no CEP durante 15 anos, cheguei a vice-diretor. Depois que saí do CEP, fui convidado pelo prefeito Carlos para ser secretário de Educação e fiquei mais 5 anos até o dia 4 de abril, quando tive que sair para poder concorrer nessa eleição. Sou brasopolense, sou filho do João Torres e da Dona Dada, e tenho uma loja, a loja Claracol, aqui no centro da cidade, em frente ao mercado. Bom, eu sou a doutora Marlene, filha de Brasópolis. Eu me formei em medicina na Faculdade de Medicina de Itajubá, fiz residência em clínica médica no Hospital Escola de Itajubá e depois eu fiz especialização em geriatria e gerontologia no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho a Brasmed, eu sou médica assistencialista, e por quase 30 anos fui professora da Faculdade de Medicina de Itajubá. Hoje já não exerço mais essa profissão, então eu estou mais dedicada mesmo à medicina. E venho agora abrir um novo caminho, vou trilhar agora para lutar por Brasópolis. Então eu estou num esquema de aprendizado do que é ser política. É isso. Então, e quais são os 3 temas que vocês escolheram para a gente estar falando hoje? Bom, escolhi educação, que é de onde eu venho. Saúde, claro, pela doutora Marlene, e agricultura, o agro. São os 3 temas que nós escolhemos. Então, eu vou colocar aqui o tempo. Então, a partir de agora, vocês têm 30 minutos. Você pode ficar à vontade para falar sobre esses 3 temas. Se você quiser começar pela saúde. Bom, eu tenho que falar da saúde, gente?
Eu vivo a saúde, tem 30 anos que eu clinico aqui em Brasópolis, então eu não posso deixar de lutar por isso. E, na verdade, gente, eu entrei nessa vida política mais para lutar pela saúde de Brasópolis, porque esse tempo que eu tenho clinicado aqui, eu tenho visto, né, e tenho sentido algumas particularidades que eu tenho certeza, se eu estiver junto na máquina da prefeitura, eu consigo ajudar a desenvolver, tá? Então, nós elaboramos um plano de governo bem possível de ser realizado, lógico, tem alguns que são sonhos, a gente nem colocou no plano de governo, mas eu vou falar sobre alguns aqui, tá? A gente tem feito as visitas de casa a casa e a gente tem sentido que uma preocupação seria em relação à minha pessoa não praticar mais a medicina, tá? Se por acaso a gente vier vencer. Mas isso é uma coisa que vocês não podem esquecer, né? Que eu vou praticar a medicina, tá? É o que eu gosto de fazer, por isso que eu entrei como vice, tá? Mas eu vou lutar pela saúde de Brasópolis. Então, o que a gente pensou no nosso plano de governo? A princípio, gente, a marcação de consulta no posto de saúde. A gente sabe que a marcação ela é difícil para a maioria das pessoas. Então, a gente já estudou um jeito de fazer uma marcação ou via telefone, ou internet, ou mesmo pessoalmente, mas durante essa marcação, o paciente já teria a prioridade de marcar o seu retorno, tá? E caso ele necessite de algum exame, esse exame já seria marcado ali no ato do pós-consulta e agilizado o resultado e já marcaria o retorno dessa consulta. Então, em uma marcação você teria a consulta, a marcação dos exames e o retorno, tá? Isso de forma rápida. Porque muitas vezes o que eu sinto? Que eu solicito um exame para o paciente, quando ele volta para me trazer esse exame, já passou o período, né? Ele já, às vezes a pneumonia já curou, ele vai trazer o raio-x 2 meses depois. Então, isso nós vamos reorganizar, tá? Uma outra coisa que a gente pensou é em relação a estender o tempo de atendimento na UBS, porque isso desafogaria o pronto-socorro e a gente deixaria o pronto-socorro para atender realmente as urgências que ali chegam. E olha que Brasópolis chega a urgência no pronto-socorro, tá? Pensamos também em trazer para Brasópolis o CAPS, porque a gente tem sentido a necessidade de estar mais junto de alguns tipos de pacientes, né? Os pacientes usuários de álcool, outras drogas, a gente precisa acompanhar esses pacientes, a gente precisa ter um espaço para eles e um espaço para a família também, tá? A família também precisa ser atendida. Então, a gente pensa em trazer o CAPS, a gente até já deu uma olhada como é que a gente vai fazer isso, tá? É bem interessante. Outra coisa que eu tenho percebido muito no dia a dia do meu atendimento em relação ao índice de suicídio na nossa cidade. Então, a gente fez um programa, tá? Ligado à prevenção do suicídio. A gente precisa trabalhar muito isso, tá? O índice de suicídio aqui na nossa cidade é extremamente alto. Alguns, né, infelizmente, a gente não consegue, né, reverter. Então, isso é uma coisa que eu venho lutando já antes, eu já tenho muita preocupação em relação a isso, porque eu acabo atendendo no nosso hospital esse tipo de paciente, tá? Bom, uma coisa também que eu fico muito preocupada e eu vejo no dia a dia é em relação à distribuição dos medicamentos e do posto de saúde, né, da rede pública. A gente vai fazer um esforço enorme para que esses medicamentos nunca faltem no posto, porque muitas vezes a pessoa não compra, ela chega até o posto de saúde, não tem a medicação, ela deixa de tomar a medicação da hipertensão, do diabetes, e o que acontece? Ela acaba tendo que ser internada para controlar. Então, isso gera custo, gera gastos e o paciente ainda tem riscos, né? Então, isso é um compromisso meu, tá? De tentar não deixar faltar medicamento básico na Secretaria de Saúde, né? Porque os pacientes podem vir a complicar e isso traz mais transtorno e às vezes existem riscos que a gente não consegue reverter. Bom, na saúde, além de tudo isso, a gente pretende também trazer mais especialistas para atendimento na UBS, no posto de saúde, tá? Eu sei da dificuldade que é da gente conseguir marcar um especialista em Itajubá, Pouso Alegre, então a gente tem essa intenção de trazer mais especialistas. Lógico, gente, nós vamos aumentando gradativamente. Uma outra coisa também que eu esbarro sempre, e às vezes eu sinto dificuldade, porque eu não sou pediatra, e às vezes eu tenho que acabar atendendo uma criança, porque chega final de semana, chega à noite, chega feriado, nós não temos pediatra na cidade.
disponível para atendimento, então a gente vai buscar um meio de ter um pediatra no pronto-socorro para atendimento de urgência, tá? Em um período pré-determinado. Eu não prometo um pediatra 24 horas, tá? Mas assim, a gente vai tentar gradativamente aumentando esse período, tá? Para que o pequeno paciente nosso tenha um atendimento adequado, tá? E tranquilize a mãe, né? Porque quem tem criança sabe como é que é essa situação, né? Bom, a gente também está estudando e a gente está quase conseguindo, né, 2 leitos para atendimento de paciente psiquiátrico, né, os atendimentos de urgência, porque muitas vezes o que acontece? O paciente psiquiátrico tem a urgência dele, ele tem que ser transferido, né, para tratamento dessa urgência e fica longe da família, às vezes cria muito transtorno, a gente quer ver se consegue pelo menos disponibilizar 2 leitos para esse tipo de atendimento aqui em Brasópolis, no nosso hospital. Nós também estamos programando um centro de diagnóstico, tá? Nós já começamos a prefeitura já até cedeu um ultrassom para a gente, nós já estamos colocando holter, nós já estamos fazendo mapa, né? Entre outras coisas. Então, a gente quer montar um centro diagnóstico, tá? Com exame laboratorial, tá? As rotinas de sangue, todos, nós vamos ver se a gente contrata um laboratório que tenha disponibilidade de ficar aqui com a gente de segunda a segunda, né? E fazer diagnóstico de imagem também, né? Um raio-x, a gente já tem um raio-x montado da prefeitura, nós estamos adquirindo um raio-x portátil, né? Para fazer dos pacientes internados, para que não precise deslocar esses pacientes. E estamos estudando eco, holter, outras coisas para o hospital, para facilitar a vida de todo mundo, tá? O ultrassom, ele já está funcionando, viu, gente? Bom, eu também já estou atrás de mais profissionais médicos, tá? Porque eu acho assim que Brasópolis cabe mais médico, né? Para ter maior segurança para a população. Gente, existe assim muito mais coisa da saúde que a gente tem que discutir, mas esses são os pontos básicos que eu acho que a gente vai conseguir cumprir, tá? E em relação à saúde, eu estou à disposição, se alguém tiver mais alguma ideia, quiser trocar alguma ideia, é só me procurar, tá? Existem alguns outros planos que não estão no nosso projeto aqui do governo, tá? Mas nós vamos pôr em funcionamento. Só um adendo, que eu esqueci de comentar uma coisa, nós estamos com um projeto, tá? Nós já fizemos a planta está para ser aprovada de um novo pronto-socorro para a nossa cidade, tá? Isso não tem nada a ver até com política, gente, é um sonho meu que eu vou lutar para a gente ter esse pronto-socorro na nossa cidade, tá? Nós vamos ter um pronto-socorro adequado, com um profissional adequado, tá? E a gente já está fazendo esse tipo de treinamento, tá ok? Ô, Júnior, eu acho que de saúde, eu poderia falar isso, tá? Tem muito ótimo. mais coisa, mas eu vou deixar o tempo para os outros projetos. Tá, legal. Bom, dando sequência, né? Claro que eu vou então falar de educação. Por 20 anos da minha vida foi o que eu respirei, foi o que eu vivi. Então, assim, seria muito fácil eu falar que a educação precisa de reformas das escolas, mas não precisa. Todas as escolas, sem exceção, elas foram reformadas. Então, a infraestrutura tá perfeita, as escolas funcionam perfeitamente. Claro, uma coisinha ou outra, uma adaptação, alguma lei nova que saiu, né? A questão da acessibilidade, mas nada impossível de ser feito, coisa pequena. Então, eu acho que, na verdade, na educação, além da manutenção do piso, né, nacional do magistério, dos professores, a garantia desse piso, né? A capacitação dos professores, eu acho que isso é importante, faltou um pouco, né, durante o meu período como secretário, mas a cobrança que os professores fazem, isso é importante. São coisas que vão acontecer naturalmente e tem que acontecer. Então, eu queria destacar do nosso plano de educação, do plano de governo de educação, que é extenso, cinco itens, que eu acho que são muito importantes, que a gente consiga fazer ou pelo menos dar continuidade. E eu coloco como primeiro e mais importante é a construção de uma creche. Então, hoje o município tem uma creche lá no bairro Frei Orestes que comporta 120 crianças, desde 6 meses a 4 anos incompletos. É uma creche nova, é uma creche muito bonita, é uma creche muito bem dirigida. É uma creche, assim, para quem não conhece, eu convido até que vá conhecer, porque a creche é maravilhosa. Só que a gente tem uma lista de espera, a demanda é maior. Então, quando sair da Secretaria de Educação, eu vou estimar um número, mais 35 crianças, 30 crianças na fila de espera. Então, a gente entende que
o município, a zona urbana, precisa de uma creche. É claro que é uma obra é uma obra cara, não é uma obra, né, que demanda uma certa quantia de dinheiro, mas buscar recursos junto aos deputados é uma das prioridades, porque imagina a gente colocar aqui na cidade uma creche com essas mesmas 120 vagas, ou até uma creche menor, tem tipo A, tipo B, tipo C, 80, 60, né? Seria legal, porque aí você consegue atender mais crianças aqui da zona urbana e, consequentemente, o espaço da creche lá, a creche CEMEI Jurecê Guimarães, conseguiria absorver alguns alunos da educação infantil, alunos do bairro do Freiresse, Serra dos Mendonças, da Loba, Bela Vista e por aí vai. Então, a gente conseguiria abrir vagas lá na creche do Frei e oferecer alguma quantidade de vagas aqui na zona urbana. Falando um pouquinho mais da ideia da creche, no ano passado nós abrimos 40 vagas de creche na Cônigo Teodomiro. Só que para crianças de 4 anos incompletos, 3 a 4 anos. Isso ajudou muitas famílias que conseguem deixar suas crianças num período integral. Elas entram às 8 e saem às 16 horas. Então, com todo cuidado, com uma professora, 2 monitoras, alimentação feita por nutricionista. Então, assim, melhorou muito para essas famílias que puderam deixar suas crianças lá e sair para trabalhar ou para buscar emprego. Então, eu acho que a creche no município é de fundamental importância. É claro que vai ser um trabalho difícil, e eu acho que deles é o mais difícil, porque demanda muito, muito recurso. Então, correr atrás para fazer. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, também no ano passado, a lei já é um pouco anterior, mas a gente começou em 22 para 23, foi a contratação de uma psicóloga e de uma assistente social voltada diretamente para a educação. Isso ajudou muito, porque essas meninas, no caso hoje são 2 meninas, né? São 2 meninas contratadas no ano passado, elas conseguem entender a situação, principalmente das crianças com necessidades especiais. Então, hoje elas ficam muito menos na sala delas, na secretaria, e elas saem a campo, a gente fala isso, mas nas 8 escolas que nós temos, para ver a necessidade das famílias. Então, elas vão nas escolas, elas vão nas casas das crianças e conseguem dar um atendimento bem melhor. Mas falta, porque a cidade é grande, são 8 escolas, são 1.200 crianças, 1.100 e poucos crianças aproximadamente, né? Da educação infantil até o 5º ano. Então, a gente precisa de mais profissionais, né? Ou assistente social e psicólogo, para que a gente melhore o atendimento dessas famílias que precisam. Isso é importantíssimo. Então, reforçar essa equipe é de fundamental importância nesse momento, né? Então, esse é o segundo item importante. Estou olhando no plano de governo para pegar mais os dados. A capacitação dos professores, eu já falei, mas eu queria destacar a capacitação, né, na parte da educação inclusiva. Eu acho que falta muito, porque as nossas monitoras, principalmente, que ficam diretamente com as crianças, elas saem, algumas do magistério, algumas de uma formação superior, algumas até do ensino médio, e elas entram para cuidar dessas crianças e elas não têm a devida capacitação, e é claro que a culpa não é delas, né? Claro que não, mas que elas precisariam ter para poder cuidar dessas crianças, do autista, né? Então a gente sentiu e percebeu, e elas cobram muito disso, para que seja feita essa capacitação. Acho que é importantíssimo conseguir. Nós já chegamos a fazer com as professoras mais experientes, com professoras da sala de recurso, com profissionais aqui do município que ministraram uma capacitação, mas a gente precisa de mais. E aí não só as monitoras, as cantineiras, os próprios professores. A gente precisa disso para dar um atendimento melhor para as crianças. Então esse é o terceiro item. O quarto item é a ampliação de convênios com entidades, né, de apoio a alunos portadores de necessidades especiais. E eu quero dizer, isso seria a APAE, porque até a APAE deve ter fechado oficialmente aqui no município em 2023, mas até 2018, 2019 a APAE funcionou aqui no município, mas com muita dificuldade, né? E hoje ficaria muito difícil, e é uma cobrança que a gente recebe, por que o município não traz de volta a APAE? Isso é muito complexo, né? Não depende da prefeitura. Então não adianta a gente falar, eu vou prometer que vou trazer a APAE. Não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Então, quando do fechamento da APAE, oficialmente agora em 24, mas já estava paralisado desde antes da pandemia, o que nós buscamos fazer? Convênio com a APAE Itajubá. Só que a APAE Itajubá, ela tem uma procura, ela tem uma lista de espera absurda, né? Se aqui a gente já era difícil, imagina lá em Itajubá, que atende toda a nossa região, né? Mas com muito sacrifício, com muitas reuniões, com a ajuda de muitas pessoas, nós conseguimos hoje 6 vagas
com a APAE Itajubá. Então, a gente hoje coloca 4 crianças lá, tem 2 vagas ainda que as crianças já estão selecionadas, mas estão dependendo de documentação, de uma análise primeiro das crianças para poder confirmar 6 vagas. Mas ampliar essas vagas para que mais crianças do nosso município possam ser atendidas à ANAPAE. Isso é um convênio, né, da Secretaria de Educação com a ANAPAE, que já existe, mas a gente vai tentar ampliar, né? Esse é o 4º item. E o 5º item é garantir um permanente diálogo com os profissionais de educação, não só com professores, né, mas que a gente continue conversando, continue recebendo, né, na secretaria, ou mesmo nas escolas, como já foi feito sempre foi feito, mas nesses 5 anos que eu fiquei como secretário, muitas das vezes eles me chamavam para ir na escola para falar de assuntos diversos, mesmo de capacitação, de remuneração, né, de qualquer situação. Então, assim, garantir essa manutenção desse diálogo, que eu acho que é importante, não só para remuneração, mas qualquer outra situação que possa ajudá-los, né? Isso tem que ser feito, é claro, evidentemente, com todos os servidores na prefeitura, mas no caso, como o assunto é específico da educação, eles cobram muito isso. Então, é continuar garantindo esse diálogo que o secretário escolhido, né, continue fazendo isso, como eu sempre fiz, né? Eu ia muito nas escolas, claro que ficava na secretaria, mas a minha sala era sempre de portas abertas, nunca neguei uma conversa com nenhum servidor, motorista, cantineira, monitora ou professor, mas garantir que isso seja feito. Eu acho que é importantíssimo para ver as demandas, né? Até para saber o que a gente pode fazer, o que é possível fazer, o que a lei permite. Eu acho que não adianta falar, eu vou prometer uma coisa que a lei não permite, não adianta. Então, eu acho que são esses 5 itens principais para poder a gente tomar um cuidado melhor para poder continuar com a educação. E antes de passar a palavra para a doutora, nós estamos fazendo a campanha porta a porta, casa a casa. Eu fico muito feliz, né, porque das nossas visitas, você lembra algum questionamento da educação? Acho que muito pouco, além do transporte escolar. O transporte escolar realmente é um questionamento que eles queixam bastante. Mas em relação à educação do município, eu até agora, a gente já fez bastante no bairro, até uma parte da cidade, eu não senti. Talvez isso eu fique um pouco feliz, porque, né, a gestão foi bem feita. Eu acho que as crianças foram bem atendidas, né? Os professores, acredito que sim também. Mas então, assim, é sempre escutar e continuar escutando e tentando melhorar. Acho que na educação, para resumir, é mais ou menos isso, né? Agora eu passo a palavra para a doutora de novo para... Eu só vou complementar uma coisa, Júnior. Por favor. Não, em relação à saúde, que eu esqueci de comentar uma coisa que eu acho importante e vai casar com o seu plano de governo, em relação à contratação de um psiquiatra ligado à infância e adolescência e um neuropediatra, com a finalidade, gente, de fazer um diagnóstico preciso e fazer o acompanhamento das crianças com espectro autista, né? A gente tem visto que tem aumentado muito o diagnóstico, essas crianças precisam ser acompanhadas, elas precisam ter uma atenção especial. Isso é uma grande preocupação minha, então, isso é uma coisa que a gente também se compromete a fazer, né, caso a gente seja eleito, tá? E vai complementar aí, né, na escola, né? Bom, gente, eu vou falar um pouco da agricultura, que eu também vim lá da roça, da agricultura, e eu estudei, eu me formei baseado na agricultura, né? Minha família é rural. Bom, Brasópolis é uma cidade rural, né? A gente sabe que os recursos, a maioria vem da zona rural, então a gente não pode esquecer do agricultor, tá? Bom, o que a gente pensa a princípio, né? Nós temos várias ideias para a agricultura. A primeira coisa, gente, que é uma coisa que preocupa o pessoal mais velho, é em relação à sucessão familiar. Né? O que a gente tem visto? Que o pessoal, os mais jovens, têm saído da zona rural, procurado os grandes centros, e a zona rural está ficando isolada, triste, os pais sozinhos na zona rural. Então, a gente precisa, né, investir em curso de capacitação para o pequeno agricultor, para que ele consiga prosperar, para ele consiga desenvolver e que isso atrai o jovem, né, que o jovem fique ali na zona rural, né, com isso a gente tenha a sucessão familiar. Nós precisamos pensar na sucessão familiar, senão daqui a uns anos não vai ter ninguém mais na roça. Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser a alimentação desse povo? Então, isso é uma grande preocupação nossa e a gente vai estar estudando alguns meios para segurar o jovem, tá, lá na sua propriedade, né, e isso nós estamos estudando bem legal. Uma outra coisa que a gente pensou é
né, e a gente vai lutar por isso, é ter um engenheiro agrícola lá no campo, trabalhando lá na roça, tá? Apesar de a gente ter em matéria, a gente tem um engenheiro destinado que fique lá no dia a dia. O que ele vai fazer, gente? Ele vai orientar, ele vai buscar solução, ele vai dar informação para aquele agricultor que não teve chance de ter esse conhecimento. Então, isso é uma preocupação grande, né? Mas nós já estamos avaliando de ter um engenheiro agrônomo lá dentro da propriedade do agricultor, tá? Ele vai servir não só o pequeno agricultor, mas qualquer agricultor que tiver interesse, tá? Bom, nós também estamos pensando, a gente sabe que aqui em Brasópolis, o forte é a produção de leite e o cultivo da banana. Legal, ótimo, quem está dentro disso, excelente. Mas a gente também precisa expandir essas culturas, né? E a gente sabe que Brasópolis, em outros tempos, produzia muito café, mandioca, tá? E a gente fez contato com uma indústria alimentícia ali em Pouso Alegre e ela tem um grande interesse em Brasópolis em relação à produção de mandioca, né? Então, aquelas regiões onde a produção de banana não é legal, onde não tem uma grande produção de leite, por que não investir em outra agricultura? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, diversificar essa produção, né? Assim a gente fica mais livre, né, e estimula mais o agricultor, né? Bom, em relação deixa eu só ver os tópicos aqui. Uma outra coisa importante que eu quero falar e que foi uma ideia do pessoal lá de Bom Sucesso, num dia que a gente fez uma reunião com o pessoal lá, que foi extremamente produtiva, excelente, o resultado, assim, gostei muito da conversa e nós saímos de lá com uma ideia que eles deram, que foi bem legal e a gente veio amadurecendo a ideia que eles deram. Por que não construir lá um centro de distribuição, né? A gente sabe que o Distrito de Bom Sucesso, ele é um exemplo de produção familiar, né? Então, por que não a gente não montar lá um centro de produção, de distribuição, tá? Eles não precisam ir lá em Itajubá, no Ceasa, por que não ali? Tá? Isso, além de trazer recurso para o bairro, vai trazer recurso para a cidade e também vai servir de um projeto piloto para os outros bairros, né? É bem interessante, a gente quer amadurecer essa ideia deles, é bem legal mesmo. Eles estão de parabéns com essa ideia que eles deram, né? Bom, outro fato importante são as estradas, né? A gente não tem que se queixar das estradas, né? As estradas nós estão excelentes, tá? Isso é importante para escoar o produto agrícola. Então, o que a gente faz? A gente tem que manter essas estradas, conservar, continuar melhorando o que precisa ser feito e continuar calçando os pontos críticos. Ah, então a estrada não pode ser abandonada, porque não adianta eu ter uma produção excelente e não ter como escoar o meu produto, né? Outro fato importante que eu acho que a gente não pode deixar de falar, e a gente já tem avaliado isso em outras cidades, é em relação à segurança rural, né? Então, a segurança patrimonial, ela, principalmente lá no meio rural, ela está um pouco defasada, né? E esse medo, né, o agricultor sempre vem relatando para a gente, existe muito roubo, muito medo, muita preocupação. Então, a gente teve algumas cidades, a gente pesquisou algumas cidades, alguns projetos que são bem interessantes. E o que a gente pensa nisso? Em colocar pelo menos umas câmeras de alta definição nos pontos críticos, no entroncamento das estradas, nas divisas da cidade, nos limites das cidades, tentando inibir essas ações, né, de furto. Além disso, essas câmeras, elas teriam que ser monitorizadas 24 horas, né? Isso ia dar uma certa segurança, né? Entre outras coisas que a gente pensa fazer na agricultura, certo? Eu acho que é isso, Júnior. Tá legal, tá bom. Vocês têm ainda 6 minutos, se vocês quiserem tratar algum outro assunto. Então eu vou aproveitar, né? Pode ser um outro tema, acho que sem problema. A minha preocupação, eu vim do esporte, até uns 35 anos eu pratiquei esporte, né? Claro que amador, mas a vida inteira. Então é uma preocupação que eu senti durante esses 5 anos, mas principalmente no final, é a falta de um transporte para que as diversas modalidades esportivas elas consigam sair daqui do município para outras localidades. E aconteceu do prefeito ter que cancelar a liberação dos ônibus escolares, normal. Mas então o que é importante para essa turma? E aí eu não digo só que é o futebol, eu acho que a turma do vôlei da pitada, a turma da corrida de rua, todos os esportes, né, que necessitam disso, é a aquisição de um veículo, aí talvez nem seja uma van, mas um micro-ônibus, devido ao número de atletas e tal,
que a prefeitura tenha esse transporte para que possa, nos finais de semana, principalmente, ou até mesmo, então, não sendo o transporte escolar durante a semana, ofertar esse veículo para que seja feito o transporte de todas as unidades, para que essa turma represente o município, né, a prefeitura consiga uma parceria, aí a forma é negociável, né? Mas então eu acho que é importantíssimo ter esse veículo, porque hoje o município não dispõe. Então os atletas eles têm que dividir, fazer aquela famosa vaquinha para conseguir, e eu acho que a prefeitura pode dar esse apoio. Um dos apoios, mas esse é um dos principais. Então isso eu acho que falta bastante, sabe? Eu posso complementar Por favor. Eu esqueci uma coisa importante para o produtor rural, principalmente o pequeno agricultor, tá? Existe um projeto, né, que a gente tem avaliado e está pensando, que se chama Patrulha Rural, né? O que seria esse projeto? É uma forma de disponibilizar, tá, máquinas, tratores ao pequeno agricultor para que ele possa fazer o serviço básico do plantio. Né? Isso vai facilitar muito a vida do pequeno agricultor. Então, esse projeto que se vai chamar Patrulha Rural, a gente também está investindo nele. Né? Isso. Tem mais uns minutinhos? Então, só mais um segundo item para finalizar o nosso tempo. Eu acho que assim, a definição de um calendário de atividades esportivas que diretamente estará ligado ao turismo esportivo, eu acho que é importante. Então, por exemplo, no começo do ano, todo mundo já vai saber o dia do trilhão lá do São Rafael, por exemplo, que foi a semana, né, passada. O dia do campeonato de voo livre. Hoje o velocross está com problema por causa da pista, mas o evento, nós vamos dar um jeito de voltar, né? Mas quando será o velocross? Quando será o campeonato da escolinha do Pablo Maia, o campeonato Copa Internacional e tal, e por aí vai. Então eu acho que esse calendário, que vai estar direcionado ao turismo, que é uma das nossas preocupações também, eu acho que é um carro-chefe da nossa futura gestão, é ter esse calendário. Então, né, o atleta, o brasopolense vai saber quando vai ser o voo livre, que é uma coisa que chama atenção e bastante para nós, né, pela rampa Vocotinha. Então, acho que isso também é muito importante para a gente ter certeza, até para as pousadas, para os restaurantes, quando que vai ter gente, quando bicicleta, né? E aí todos os esportes, eu não quero falar de um só para não... Então, eu acho que assim, duas situações importantes do esporte também para complementar. Acho que fica bem falado. Beleza, tem 2 minutinhos ainda, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, então a gente parte para as considerações finais. Não, então eu só vou complementar, sem falar até de tópicos, da nossa grande preocupação com o turismo, né? Eu já falei na outra vez que nós conversamos, né? No primeiro, e obrigado pelo convite, tanto agora do primeiro como agora do segundo. Mas assim, eu acho que o turismo é importante para o município. A gente vê cidades próximas da gente, aí eu cito Gonçalves, São Bento, São Antônio do Pinhal, que tudo bem, é uma cidade, já são famosas né, no turismo, mas por que Brasópolis não pode ser? O que elas são mais bonitas que Brasópolis? Então, vou reforçar a história da profissionalização da indústria do turismo, acho que é muito importante para que a gente consiga, claro que não é uma coisa a curto prazo, talvez nem a médio prazo, talvez não seja nem a gente que finalize, mas eu acho que é importantíssimo a gente pensar nisso, né, para gerar mesmo emprego, aumentar o faturamento de pousadas, de impostos, mais emprego e renda, mais gente contratada, né? Então acho que é do que eu brigo, acho que a Marlene concorda comigo, eu acho que é isso, é brigar pelo turismo. Acho que a cidade merece e pode, acho que é isso. Então, 1 minuto faltando, a gente passa então, primeiramente agradecer pelas palavras aí, pelos os tópicos tratados, e a gente agora abre espaço para vocês fazerem as considerações finais e claramente pedir também o voto aí, o apoio da população. Por favor. Eu quero agradecer, gente, quero agradecer você, tá, de estar aqui ouvindo a gente, dando essa oportunidade de a gente divulgar o nosso plano de governo, que eu acho que o fundamental numa campanha é a divulgação do plano, tá? Eu acho que a gente não pode desviar para outro caminho, é isso aqui que manda, é o nosso plano de governo, tá? Gente, eu vim para lutar por Brasópolis, né? Eu não sou política, eu estou aprendendo agora algumas coisas, tá? Estou apanhando muito, mas tranquilo, né? Isso é crescimento, eu tenho certeza que eu vou sair dessa muito mais forte, mais resistente, está sendo um aprendizado de vida para mim, na verdade, eu estou gostando muito. Eu quero agradecer a todo mundo que tem nos recebido em casa, tá? Até o momento nós não tivemos nenhum problema, a gente foi muito bem recebido, tá? Eu agradeço de coração.
E eu vou falar uma coisa aqui, pessoal, que eu tenho sentido nessa visita do dia a dia. Às vezes eu estou dentro do consultório, eu atendo um paciente, eu não imagino o que ele passou para estar ali na minha frente naquele momento. Então, eu estou tendo outros valores, tá? Para mim, isso está sendo um aprendizado de vida. Mas, enfim, gente, eu não prometo nada, mas eu me comprometo a lutar por Brasópolis, né? Eu vou até as últimas consequências, eu vou dar o meu melhor para Brasópolis. Então, eu gostaria que vocês acreditassem na gente, tá? E dia 6 de outubro, 44, Júnior Torres e doutora Marlene. Boa noite, gente. Bom, então vamos lá. Primeiro eu queria, não posso deixar de começar os meus agradecimentos pelo prefeito Carlos Alberto Moraes. Ele ter confiado na gente, dele ter indicado, né, dele estar sofrendo o que ele está sofrendo, mas comprando essa indicação com a gente, comprando essa briga com a gente, eu acho que, né, essa parceria, né, com essa indicação, para mim, muito obrigado, prefeito. Isso é o primeiro agradecimento. O segundo agradecimento eu tenho que fazer para a doutora Marlene, né, que mesmo com a vida atribulada, mesmo com plantões e clínicas e hospitais, ter aceito entrar nessa disputa comigo, né? Eu acho que essa confiança que ela me passou, que ela confiando em mim, confiando nessa dupla, Júnior e doutora Marlene, então, muito obrigado. Em terceiro lugar, eu vou repetir o que a doutora falou, porque assim, é muito recompensador quando você vai de casa em casa, você bate na porta, você chama de casa, você dá um grito um pouco maior e tal, e que as pessoas vêm pra gente e começam a falar, né, muitas elogiando. Então, assim, é gostoso quando você vê uma pessoa falar, olha, a minha vida mudou porque o prefeito calçou aquele muro, a minha vida mudou porque a saúde está melhor, porque o hospital está funcionando melhor, porque tem uma OBS que está lá, aquela obra magnífica. Então é muito gostoso e é isso que eu estou me propondo, né? De poder ajudar as pessoas, de dedicar uma grande parte da minha vida, esquecendo um pouco de família, dos meus problemas particulares e pessoais, para eu dedique o meu tempo, e eu tenho certeza que a doutora da mesma forma, para poder melhorar a nossa cidade com certeza, mas ajudar as pessoas. Então, né, lá na frente, daqui a 4 anos e 4 meses, quando a pessoa fala, olha, você fez isso, vocês conseguiram isso, vocês melhoraram isso, para mim vai ser gratificante demais. Então, esse agradecimento eu queria fazer. E para encerrar os meus agradecimentos, antes de pedir o voto, né, para vocês, eu queria muito agradecer a parceria com o PL, Partido Liberal. Na verdade, são 10 candidatos a vereadores, mas tem um grupo por trás que comprou essa briga com a gente, né? Então, a gente era União Brasil, com uma comissão provisória de 7 pessoas, que depois vieram os 10 candidatos a vereadores, mas a gente ficou até quase que o último momento aguardando essa coligação. E quando o PL veio com a gente, foi um motivo de alegria demais. Isso eu tenho certeza que a doutora compartilha comigo, porque são pelo menos 10 brasopolenses, né? Excelentes pessoas, profissionais gabaritados, da melhor qualidade, que compraram essa briga com a gente, né? Eles vieram, muitos, acho que a grande maioria, aí tanto do PL como do União Brasil, que não são políticos, né? A gente tem o vereador Wagner, que é vereador, está vereador, e já foi candidato mais vezes, o Serginho Machado também, que já foi vereador, presidente da Câmara, inclusive, o Vaguinho também, mas eu acho que os outros, eu posso estar me enganando, nos outros 18, nunca foram políticos, nunca foram, assim como que a doutora Marlene. Então, assim, pessoas que já têm uma vida, né, na cidade e tal, aceitarem participar dessa campanha, tomando de todas as formas, né? Fala-se aqui, fala-se dali, mas então, assim, principalmente, claro que eu agradeço muito a turma do União Brasil, que está lá desde o começo, quando a gente, né, criou o partido aqui, já estavam comigo lá naquela época, mas quando o PL entrou, então, né, ficamos muito felizes. Eles fortaleceram a gente, né? Fortaleceram a gente. Então, né, essa parceria, a gente fala em coligação, mas é uma parceria. São 20 candidatos a vereadores, né, numa briga para um bem comum, que é o nosso município. Então, queria agradecer muito, né, reforçando o pedido para o PL. E, para finalizar, no dia 6 de outubro, vote 44, vote Júnior Torres e doutora Marlene, porque o progresso não pode parar. Acho que é isso. Muito obrigado, mais uma vez eu agradeço vocês por me receber aqui no comitê para a gente fazer esse bate-papo e levar aí para a população, né, um pouco sobre as propostas. E a você que nos acompanhou nesse episódio, espero que vocês tenham aproveitado aí, né, conhecido um pouco mais sobre as propostas dos candidatos e a gente se vê numa próxima. Até lá!
No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.